Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus ao seu coração. Estamos juntos aqui para fazermos mais um dia do nosso estudo bíblico. Vamos para o capítulo 3 do segundo livro de Samuel. Capítulo 3 do segundo livro de Samuel. Pegue a tua Bíblia, a tua caneta e vamos juntos ler a palavra de Deus e assim nos deixar ser inebriados, tomados pela palavra do Senhor. No capítulo anterior, no vídeo anterior, nós ainda não concluímos completamente, ficaram apenas 3 versículos para a gente concluir aqui. Por quê? A minha proposta aqui é que a gente fique 15 minutos, né? Um capítulo por dia, 15 minutos. Então, nós vamos aos poucos fazendo essa experiência. Alguns dias vão ser um pouquinho capítulos menores, a gente consegue terminar mais cedo. Por vezes, às vezes, a gente consegue até fazer 2 capítulos por dia. E algumas vezes, a gente quase conclui um capítulo, né? Às vezes faz pela metade. E a gente dá continuidade no vídeo seguinte, tá bom? Nós vamos fazer nessa proposta. São 15 minutos. Marca no relógio, 15 minutos, tá? O importante é a constância. Todos os dias, a palavra de Deus. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde sobre nós, Espírito Santo. Vinde sobre nós. Você pode pegar comigo aí o finalzinho do capítulo 2, versículo 29, vai dizer o seguinte, né? Nós vimos que houve uma guerra, vamos contextualizar novamente. Então, Saul morre, Jonatas morre, Davi fica sabendo dessa morte, faz luto, reza, né? Compõe um lindo cântico de amor e de respeito a Saul e de amor a Jonatas, né? Depois ele vai para Judá, pergunta a Deus se ele deve subir a cidade, ele deve subir sim, sobe. E o povo de Judá o coroa rei. Mas Abner, o chefe do exército de Saul, pega o filho de Saul e declara que o filho de Saul é que é o rei. E todos os outros tribos de Israel acolhem Isbaal como filho, como o novo rei. E aí há então um confronto, no momento lá uma guerra, uma batalha entre o exército de Abner, que tinham como rei Isbaal, e o exército de Joabe, que tinha como rei Davi. E ali há um confronto, só que eles eram irmãos, há muita morte. E um dos irmãos de Joabe quer matar a todo custo o chefe do exército, o Abner. E esse foge, mas diz, olha, eu vou ter que te matar, vai embora daqui. E de fato ele acaba matando, né, o irmão de Joabe. Nessa realidade de matar o irmão de Joabe, Joabe vai agora persegui-lo. E aí o cara fala, olha, não é possível que a gente não vá parar dessa guerra, somos irmãos. E aí Joabe diz, tudo bem, suspendeu o combate. Versículo 29. Abner e os seus homens caminharam pela Arabá, né, pelo Vale do Jordão. Durante toda aquela noite. Passaram o Jordão e depois de terem percorrido todo o Bitrom, chegaram a Manaim. Joabe, tendo deixado de perseguir a Abner, reuniu toda a tropa entre os servos de Davi. Faltaram a chamada 18 homens e também Azael. Mas os servos de Davi mataram entre os homens de Benjamim e os de Abner 360 homens. Ou seja, foram dos homens de Davi 19 baixas, né? 20 baixas, 19 homens e também Azael. E do exército de Abner, né? 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, que está em Belém. Joabe e os seus marcharam toda noite, e o dia estava nascendo quando eles chegaram a Hebron. Capítulo 3, versículo 1. A guerra entre a casa de Saul e a de Davi continuou, mas Davi se fortalecia, ao passo que a casa de Saul se enfraquecia. Então, veja, esta guerra da casa de Davi, ungido rei de Israel. Sabe aquela experiência? Deus ungiu o rei, mas até ele tomar posse demorou. Ele passou por tantas batalhas, enfrentou tantos perigos, né? Até chegar ali na vitória. Nós vamos ver lá na frente. Lá na frente. Né? Então veja. Os filhos nascidos de Davi em Hebron foram o seu primogênito Amon, de Aquinoã, de Israel,
O segundo, Queleabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmel. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, a filha de Tomai, o rei de Gessur, né? Nós vamos conhecer muito sobre Absalão. O quarto, Adonias, filho de Agit. O quinto, Safatias, filho de Abital. O sexto, Getraã, nasceu de Egla, mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. Então, quando Davi estava em Hebrom, ele teve 6 filhos, um com cada mulher. Entre eles, Absalão, que lá na frente vai querer tomar o reinado do pai, né? Vamos ver isso lá na frente. Então, aqui há os filhos nascidos, para sobre a história e vai contar sobre a descendência de Davi. Versículo 6. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Volta a guerra, né? Abner reforçava cada vez mais a sua posição na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Resfa, filha de Aias. Isbosete, filho de Saul, disse a Abner: Por que te aproximastes da concubina do meu pai? Ao ouvir as palavras de Isbosete, Abner se encolerizou e disse: Sou por acaso uma cabeça de cão que pertence a Judá? Né? Veja, eu uso de consideração para com a casa de Saul teu pai, para com teus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi. E vens hoje censurar-me por causa de uma história de mulher? Que Deus me faça isso e acrescente aquilo, se eu não fizer o que Yahvé prometeu em juramento a Davi: tirar a realeza da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabeia. Né? Isbaal não ousou responder uma palavra a Abner, pois tinha medo dele. Então veja, um outro filho de Saul. O que aconteceu? Abner estava crescendo, reforçando a posição na casa de Saul. E havia uma concubina de Saul, chamada Resfa. E aí, o Isbosete, um outro filho de Saul, disse: Olha, quem foi que deixou você ter relação com a concubina do meu pai? Né? E aí, Abner se encorajoou e falou assim: Olha, cara, eu tô defendendo vocês aqui. Eu não deixei vocês perecer na mão de Davi. Eu tô aqui suando e vocês vêm me falar por causa da mulher com relação a isso. Então foi o seguinte: quer saber? A partir de hoje, eu vou fazer com que vocês percam realmente o reinado e Davi que vai ser o rei. Então ali, um rompimento entre Abner, o chefe do exército de Saul, e Isbaal, o rei de Israel, filho de Saul, que tinha assumido o trono. Versículo 12. Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: A quem pertence o país? Né? E ainda: Faze aliança comigo e eu te ajudarei a reunir todo Israel em torno de ti. Davi respondeu: Muito bem, farei aliança contigo. Só uma coisa exijo de ti: não serás admitido à minha presença, salvo se, quando vieres, me trouxeres Micol, filha de Saul. Ou seja, ele falou: beleza, você é meu inimigo, mas eu vou fazer aliança contigo. Só que eu não quero que você na minha presença, né? Só se você trouxer a minha esposa, filha de Saul, Micol, que foi retirada de mim. E Davi mandou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: Entrega-me a minha mulher Micol, que adquiri por 100 prepúcios de filisteus. Isbosete mandou tomá-la do seu marido Faltiel, filho de Laís. Seu marido partiu com ela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner lhe disse: Volta. E ele voltou. Então veja, Isbosete, na realidade, desculpa, ele então, ele vai lá e fala, né? E diz assim: olha, ele atende o pedido de Davi. Ele atende o pedido de Davi. Né? Era um medroso, né? Era um medroso. Abner tinha conversado com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: Faz já muito tempo que vós desejais ter a Davi como um rei. Diligenciai, então, por consegui-lo agora, porque Yahvé disse isto a respeito de Davi, e por meio do seu servo Davi,
é por meio do seu servo Davi que salvarei o meu povo das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Uma prefiguração de é por meio de Jesus Cristo que salvarei o meu povo, né? O filho de Davi. Então foi por meio de Davi que Deus salvou o seu povo Israel das mãos dos filisteus, de todos os inimigos. Por meio de Jesus, o filho de Davi, que Deus salva todo o seu povo, né? Do inimigo, do demônio. Versículo 19. Abner falou também a Benjamim e depois foi a Hebron expor a Davi tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim tinha aprovado. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebron para falar a Davi e Davi ofereceu uma recepção a Abner e aos homens que foram com ele. Abner disse então a Davi: Vamos, reunirei todo Israel ao redor do Senhor, meu rei. Concluirão um pacto contigo e reinarão sobre tudo o que quiseres. Assim despediu Davi a Abner, que partiu em paz. Então, depois que Abner rompeu com Esbaal, ele faz um pacto com Davi e arquiteta, né, realiza o que Davi quer, ou seja, traz de volta a mulher dele, Micol, arquiteta com os anciãos para sagrá-lo o rei de Israel. E assim acontece. Né? Versículo 22. Aconteceu que os servos de Davi acabavam de chegar da incursão, transportando enorme despojo, quando Abner já não estava com Davi em Hebron, pois Davi já o tinha despedido, e ele tinha partido em paz. Logo que chegaram, Joabe e toda a tropa que o seguia foram dizer a Joabe que Abner, filho de Ner, tinha vindo e estivera com o rei, que o tinha deixado partir em paz. Então Joabe foi falar ao rei e lhe disse: Que fizestes? Abner esteve contigo e o deixastes partir? Tu conheces Abner, filho de Ner. Foi para te enganar que ele veio, para conhecer as tuas ideias e vindas, para saber tudo o que fazes. Veja, olha só. Aqui há, enquanto Abner fez essa questão de ir até Davi para fazer um pacto, Joabe, o chefe do exército de Davi, estava numa incursão, estava fora com os homens. Abner foi embora, pouco tempo depois chegou Joabe, falaram para Joabe que Abner estava com Davi, e ele foi lá falar com ele: Poxa, estava aqui o inimigo, você não matou, você deixou ele em paz. Ele não queria outra coisa senão descobrir os teus planos para enganar-te. Versículo 26. Joabe deixou Davi e enviou atrás de Abner mensageiro que o fizeram voltar quando estava já no poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebron, Joabe o chamou à parte, à entrada, quando já passava pela porta, sob o pretexto de falar tranquilamente com ele, e ali o feriu mortamente no ventre, por causa do sangue de Azael, o seu irmão. Então veja, uma vingança pessoal de Joabe foi contra a vontade de Davi. Vamos ver isso. É o que parece ser, né? O que parece estar aqui. Vamos entender. Logo que Davi soube do acontecido, disse: Eu e o meu reino somos para sempre diante de Yahvé, inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que o sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento ou de lepra, homens que trabalhem na roça ou caiam à espada ou passem fome. Então aqui veja, porque Joabe fez algo que o rei não mandou, foi lançada sobre ele uma maldição. E a maldição pega nesse sentido, né? A bênção também. Então, ou seja, estamos atentos a não fazermos a justiça com as próprias mãos. Pelo menos para mim fica muito isso. Nós vamos parar aqui nesse versículo, né, 29, e amanhã a gente vai para o versículo seguinte e o capítulo 4. O que Deus falou com você? Como é que está sendo essa experiência da leitura? Deus abençoe você. Não esqueça de se inscrever no meu canal, Emanuel Estênio Oficial, no YouTube. E dar o seu like, curtir, comentar aqui no Instagram e no Facebook. Deus abençoe.